Olá, esse é o Voz da Igreja Podcast e hoje nós estamos recebendo o padre Regis Sozek Bandil. Além de responsável pelo subsídio Caminhando, é um dos coordenadores da ação evangelizadora aqui da nossa arquidiocese. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigado pela sua presença. Obrigado, que alegria poder estar com você e também com os nossos ouvintes que hoje ouvirão um pouco a respeito do Caminhando, esse importante subsídio de evangelização de nossa arquidiocese. Muito bem, esse então é o nosso assunto de hoje, o subsídio Caminhando. Padre, como surgiu esse subsídio? O que é o Caminhando? Então, o Caminhando surgiu há 37 anos atrás, através de uma iniciativa de Dom Ladislau Biernacki, do Padre Jair, na área interior. É esse aqui, né? Isso, esse primeiro aqui, Caminhando. branquinho. Então, há 37 anos existia a área interior que compreendia hoje parte do território da Diocese de São José dos Pinhais. Araucária, Lapa, Rio Negro, aquela região. E eles sentiram a necessidade de criar um subsídio que ajudasse as famílias nas reflexões a respeito da igreja e também a respeito da palavra de Deus. Então, ele começou muito simples, mas ele foi um divisor de águas na evangelização da Arquidiocese de Curitiba naquela época e continua sendo até hoje. Que bacana. Então esse é o propósito dele, é aproximar as pessoas da igreja como um todo. Isso. E a dinâmica dele é fornecer conteúdos, encontros com caráter pastoral, catequético, bíblico para as famílias. Então, as pessoas adquirem o Caminhando, se reúnem com os seus vizinhos mais próximos e vão formando grupos de reflexão a respeito de temas atuais da igreja. Ele é aquele hábito da novena em família, da novena com os Isso. amigos, ele veio através dessa necessidade. Exatamente, é esse mesmo espírito. Legal. Então, percebeu-se que as novenas de Natal já eram um instrumento. E como manter vivo esta peridiosidade, esses encontros? Então, por isso que o Caminhando nasceu naquela ocasião e depois foi tomando corpo, chegando a 37 edições atualmente. 37 anos? Então, como 37 que ele se divide hoje? Quais edições nós temos? O senhor falou agora do Caminhando do Advento e do Natal. Como que as pessoas encontram o Caminhando? Então, nós temos 3 edições do Caminhando. Quais são as opções? A primeira que nós vamos usar, do Advento e Natal, que vai preparar o nosso coração e as famílias para o nascimento de Jesus, para que o nosso Natal não seja um Natal capitalista como o mundo nos propõe. Temos também, para o ano que vem, o subsídio da Quaresma e da Páscoa, que vai nos ajudar ao longo desse tempo penitencial a vivermos a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse subsídio nós temos a Via Sacra e também a Via Lucis, que é esse caminho da luz que Jesus percorreu após a sua ressurreição. Interessante, nós ouvimos muito falar da Via Crucis, né? Isso, a Via Crucis, que é as 14 estações que nós fazemos, normalmente as paróquias fazem às sextas-feiras, né? E temos também essa edição que é muito interessante, que é a edição completa, que contempla as edições que eu já mencionei e também um subsídio para o tempo comum. Então, todas elas são muito importantes. Eu destaco esta aqui por ser completa. Então, quem adquirir a edição completa vai poder usá-la ao longo do ano com o seu grupo de reflexão, com as suas famílias com as quais vocês se reúnem. E a pessoa encontra o que nesse subsídio? Tem ali a leitura indicada, a reflexão, sugestões de cantos, está tudo completinho o roteiro para fazer. Sim, ele tem uma estrutura que inicia-se com uma oração inicial, depois existe um trecho da Palavra de Deus, há trechos do magistério da igreja e também um aspecto da vida particular do nosso povo. Então, o Caminhando ele está sempre muito atrelado à vida que nós temos na nossa arquidiocese. E ele é um subsídio extremamente pastoral, de fácil acesso, de fácil manuseio e, sobretudo, que vai agregar, vai unir o nosso povo em torno
da palavra, do magistério da igreja e da questão bíblico-pastoral. Então, mesmo quem não teve a oportunidade, não tem ainda o hábito de realizar novenas, grupos de oração, consegue iniciar com esse material. Consegue, ele é extremamente pastoral, muito bem formado para atingir essas pessoas que também estão distantes da igreja. Esse é um dos objetivos do nosso caminhando. Chegar àqueles que talvez tenham ainda uma participação reduzida, mas que querem vir ser igreja como nós. Bacana. E em especial essa edição 37 do Advento e Natal, que é o que está sendo lançado agora, já para esse Natal 2023, correto? Correto. Qual foi a inspiração dele? O senhor colocou que eles são temas sempre atuais, apesar de o Evangelho ser sempre, digamos, né, ele é perene, é eterno, né? Sim. Mas sempre tem uma atualidade, uma questão focada mais para o contexto atual, né? Qual foi a inspiração deste em específico? Então, o subsídio do Natal, ele tem uma característica peculiar, que é trazer aqueles textos que nós ouvimos na liturgia, que prepara, e trazê-los para a nossa realidade. Então, vamos, por exemplo, vamos refletir sobre o nascimento de Jesus, tema do Natal, nem poderíamos ser diferente. Então, ele é tratado dentro da nossa realidade. O que significa o nascimento de Jesus? Por exemplo, a defesa da vida. Então, sempre há uma aproximação com temas específicos do Natal. Nascimento de Jesus, a disponibilidade, a caridade, o aspecto e o papel de Nossa Senhora na encarnação do Verbo. Então é sempre trazido para próximo da nossa realidade. É sempre novo. Sempre novo, para que não fique algo distante. O nascimento de Jesus é sempre atual, nunca distante. Então, essa aproximação com a nossa realidade e também com esses exemplos de pessoas que já fizeram caminhando e que trazem a sua experiência para o nosso subsídio. Bacana. E como o senhor falou de algumas pessoas que contribuíram, quem participou desse projeto em específico desse ano? Então, esse projeto é um processo que já acontece ano a ano. Nós temos uma equipe de leigos, né, e leigas que nos ajudaram ao longo desse processo, e a nossa gratidão por eles terem contribuído. Então, o encontro é feito por essas pessoas, né, sobre a supervisão do diácono Sidney, do centro pastoral, sobre a nossa revisão teológica. E também é muito importante que as pessoas, e a gente sabe que elas trazem esse feedback, né? Então, quando o caminhando chegar na casa de vocês, que vocês possam nos orientar e propor sugestões para que o caminhando 38 possa ser melhor do que o 37. Essa é a nossa expectativa, sempre melhorar e aprimorar para que chegue um bom conteúdo às nossas famílias. Até porque até na época, há 37 anos, esse aqui já foi revolucionário, como o senhor colocou. Sim. Esse aqui, então, agora, para esse momento atual, é um momento de unidade da igreja, de estarmos passando não juntos fisicamente, mas em sintonia. E olha que interessante que é, aonde quer que estejamos, vai ter gente em Campo Magro, vai ter em Curitiba, vai ter em Pinhais, vai ter em Colombo, vão estar espalhados em Campo Largo. Então, em todos os municípios da nossa arquidiocese, vai ter grupos que vão se reunir com o mesmo propósito. Então, essa é a preparação, por exemplo, a intenção, né? Preparar o coração para que realmente, diante da correria do mundo, a gente não esqueça de Jesus. E depois, ao longo dos outros tempos litúrgicos também, né, não se afastar do propósito de continuar alimentando o coração das coisas que vêm de Deus. Tendo já o subsídio em casa, às vezes conseguem organizar com a família, com alguns vizinhos e conseguem manter a sua fé alimentada mesmo com a correria do dia a dia. Exatamente. E essa é o desafio que a gente propõe, chamar os vizinhos, convidá-los. O Papa Francisco sempre tem usa muito a expressão, a igreja em saída. Nós temos que sair, ir em direção aos outros. Eles não vão participar. Muitas vezes as pessoas não participam porque talvez foram esquecidas ou nem convidadas.
Então, compete à igreja, que somos nós, irmos em direção a essas pessoas. Convidar 1, 2, 10, 70 vezes se for necessário. Sempre não ter medo de ser ousado e de convidar com alegria. Que bacana. Então, o que as pessoas podem esperar é um momento realmente de proximidade, de oração quanto a esse subsídio. Sim. E onde nós podemos encontrá-lo e quando? Então, nós podemos já fazer a reserva junto à nossa livraria arquidiocesana, aqui no Centro Pastoral, aqui no Complexo da Cúria, junto com a Ana e com a Aneia. Então, os padres já podem fazer a sua reserva. E poderão mais ali pela metade do mês de novembro retirá-los aqui junto à editora, junto à livraria arquidiocesana. Inclusive nós vamos deixar o contato aqui nesse vídeo para que caso você esteja nos acompanhando agora, possa também realizar esse pedido, já o contato direto da livraria. E eu gostaria de pedir muito aos padres, aos líderes que acreditam nesse projeto, que se envolvesse. Evangelizar é uma missão que a igreja nos dá até o final dos tempos, então que nós não sejamos omissos, mas pelo contrário, audaciosos e corajosos nesse trabalho. Lançar sempre a rede em águas mais profundas. Sim, e tem peixe para pescar. Opa, isso que é bom. Padre Régis, muito obrigado pelo seu tempo, agradeço o bate-papo e você que nos acompanhou até agora, obrigado pela sua companhia. Até o próximo.